Olá pessoal, sejam bem-vindos. Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre a frequência vibracional, hoje nós vamos falar um pouco sobre o primeiro capítulo do livro Frequência Vibracional, que é esse aqui, conforme eu já havia mencionado no vídeo anterior. Quem não assistiu, vai lá no canal, dá uma olhadinha, porque lá eu faço uma breve apresentação sobre a proposta de estudos que eu estou compartilhando aqui com vocês. O título do primeiro capítulo é A Nossa Transformação é como a da Fênix. Só que antes de adentrarmos especificamente nas questões abordadas pela autora, eu gostaria de chamar mais uma vez a atenção a respeito da importância da nossa energia interior. Já está mais do que comprovado, através do estudo da física quântica, que quando a nossa energia, quando a nossa frequência, melhor dizendo, em hertz, ela está elevada, a nossa vida flui naturalmente sem muitos esforços. Por outro lado, quanto mais baixa é esta frequência, mais dificuldades nós encontraremos no nosso dia a dia. E o que vai definir essa frequência são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas emoções. E o que a gente tem observado é que cada vez mais tem aumentado o número de pessoas em busca de equilíbrio. Isto porque a gente vem se perdendo diante de uma sociedade, diante de um mundo extremamente agitado e complexo, onde o que predomina é um ciclo esquizofrênico de consumo que nos deixa cada dia mais cansados e estressados. Só que nós não podemos perder de vista que a frequência do planeta Terra está se elevando a cada dia. Nós precisamos buscar mecanismos de nos mantermos no padrão do planeta. Isso é extremamente importante. E como a autora do livro ela ressalta, a nossa frequência original, que é a frequência divina, é uma frequência alta. E que por vezes, no nosso dia a dia, a gente vai se perdendo e as vibrações inferiores vão nos puxando para baixo. Durante o livro, no final de cada capítulo, ela expõe alguns exercícios, alguns métodos, mecanismos de conexão, onde a gente pode tentar elevar a nossa frequência. Porque quanto maior a nossa frequência, maior a nossa conexão com a mente superior e mais fácil a gente desenvolver as nossas habilidades de sensibilidade e intuição, para poder conseguir vivenciar a realidade que a gente desejar. Parece simples, mas não é. Tem muitas formas de a gente se tornar mais leve e mais aberto a essa conexão. Só que no meu vídeo eu não vou mencionar, não vou minuciar esses exercícios que a autora propõe. Eu vou me restringir tão somente aos aspectos teóricos do livro e tentar ser a mais precisa e concisa possível, ok? Então vamos lá. Primeiro capítulo, Nossa Transformação é como a da Fênix. Fênix todo mundo sabe que é um pássaro da mitologia grega que morria e renascia das próprias cinzas. Simbolicamente representa a força, a vitalidade, o renascimento e a esperança. Então, fazendo uma analogia com a vida humana, a transformação, segundo a nossa autora, Penny Peace, a transformação que o planeta está vivendo e, consequentemente, nós estamos vivendo também, ela se assemelha a uma transformação que nem a da Fênix. Porque as nossas crenças que temos desde criança, para os que acreditam, desde vidas passadas, essas crenças elas vão morrendo aos poucos. E novas ideias, novos conhecimentos vão surgindo a ponto de trazer para a gente uma renovação tamanha que podemos comparar com um verdadeiro renascimento. Por isso que ela faz essa comparação, que a nossa transformação é como a da Fênix. Didaticamente, para poder no livro, ela faz uma separação como se nós, durante todo esse processo de transformação, ela separa em 9 fases.
eu vou tentar detalhar cada uma delas, sendo que neste vídeo, para ele não ficar muito longo, eu vou tratar das 4 primeiras fases de transformação, e no próximo vídeo eu falo sobre as 5 restantes, ok? Então vamos lá. A primeira fase da transformação. Quando ocorre a primeira fase da transformação? Embora, só voltando aqui um pouquinho. Essas fases, vocês vão observar quando eu começar a descrever cada uma delas, que elas se confundem um pouco. Horas vocês vão se identificar com uma fase, hora com outras. E aí a gente pode ver que quando a gente, estudando um pouquinho mais sobre cada uma delas, a gente vai conseguir se identificar em que fase a gente se encontra e como a gente pode fazer para superar vamos dizer assim, os certos desconfortos que vai surgindo dentro da gente em cada processo desse de crescimento espiritual. Certo? Então vamos lá. Na primeira fase. A primeira fase ocorre quando o espírito, ele começa a se fundir ao corpo, à mente e às emoções. Nesse momento, começa a surgir dentro da gente uma série de dúvidas, a gente começa a perceber que existe algo além deste mundo tridimensional. As percepções, né, que antes eram lineares, tipo passado, presente, futuro, vão ficando cada vez mais sutis. A gente vai percebendo que essa ideia de passado, presente e futuro, ela não existe. Isso foi uma forma com que a nossa mente se condicionou para se adequar a essa realidade tridimensional. Mas quando a gente se desperta para uma outra realidade, quando ocorre a expansão da consciência, e nessa primeira fase começa a acontecer, a gente começa a perceber que a nossa mente é ilimitada, que isso é uma visão extremamente falaciosa, que o tempo é relativo, o espaço físico é relativo e muitas outras coisas podem ser administradas através da nossa mente ilimitada. E nesse momento que a gente desperta para isso aí, o que acontece com a gente? A gente começa a questionar, começa a sentir um certo vazio, alguns desconfortos. E a gente começa a perceber que existe uma conexão maior entre o corpo e a mente. Daí as pessoas começam a se interessar pela yoga, pela meditação, pela medicina integrada, pelo reiki, pelas terapias holísticas. Aí você vai percebendo que a gente precisa de um certo alinhamento, mas não consegue entender exatamente o que está acontecendo dentro da gente. É aquela fase do despertar. Poxa, alguma coisa está faltando. Será que é somente isso que acontece aqui nesse mundo tridimensional? Será que não existe algo além disso? E aí muitas pessoas começam a buscar auxílio em grupos religiosos, em grupos espirituais, para obter algumas respostas íntimas. Essa é a nossa primeira fase, que eu acredito que a maior parte das pessoas, a maior parte da humanidade já vem enfrentando esse tipo de processo. Vivenciando isso, nós entramos na segunda fase da transformação. Como é que é essa segunda fase da transformação? É no momento em que a frequência espiritual ela começa a atingir o campo físico como um todo. Então nós começamos a sentir uma série de reações, uma série de efeitos começam a surgir no nosso corpo, na nossa mente, porque a frequência, a gente começa a perceber que a frequência da vida ela vai se acelerando e a gente vai se agitando. Na tentativa, nosso corpo ele começa a tentar se adaptar a essa nova frequência do planeta. E junto a isso, uma série de transformações vai acontecendo no nosso corpo. Uma série de transformações mentais, psíquicas, e a gente vai no processo de adaptação. Se a gente resistir, quanto mais a gente resistir, mais dificuldade a gente vai ter de se transformar. Então temos que soltar e fluir. Vivenciando isso, nós passamos por uma terceira fase. Essa terceira fase de transformação, que é aquela fase em que o subconsciente, pessoal, coletivo, ele começa a se esvaziar. O que quer dizer isso? O subconsciente, pessoal, coletivo começa a se esvaziar.
Nossa vida foi construída, na verdade, em conceitos baseados em crenças, né? Em crenças limitantes, onde se injetavam nas nossas cabeças um monte de conceitos, um monte de histórias, um monte de crenças baseadas no medo e no inconsciente coletivo, que vai ficando tudo isso no nosso subconsciente e que uma hora começa a ser posta para fora. Por quê? O que acontece nessa terceira fase da transformação? A frequência do planeta está subindo e nós estamos cheios de emoções internas com vibrações inferiores. Elas precisam ser postas para fora porque elas agora estão se tornando incompatíveis com a frequência do planeta. Então vem tudo à tona. Muitas coisas que a gente identificava como se estivesse num falso equilíbrio, uma falsa estabilidade, vão começar a desmoronar. Se a gente observar, muitas mudanças têm ocorrido. Muitos relacionamentos estão sendo desfeitos, empregos que estão sendo modificados, ciclos de amizades, pessoas que mudam de uma cidade para outra. E essas mudanças vão gerando na gente uma certa ansiedade, então um certo desconforto, porque nós estamos acostumados a controlar tudo, então a gente quer manter naquela estabilidade. Então é uma fase de despertar para a mudança. E o que é mais importante, ao lado desse processo, a gente vai começando a ter uma percepção maior a respeito da dualidade. O que é isso? Esse mundo tridimensional, ele é pautado, ele é criado na dualidade. Então, nossas mentes funcionam como o tudo ou nada. Vou dar um exemplo aqui bobo, por exemplo. A mente de muitas pessoas funciona tipo assim. Se eu falar, serei punido. Então, eu calo. Ou seja, ou eu falo ou eu calo. É uma polaridade. E aí vão outras, né? O inteligente, o burro. O bom, o mau. O feio, o bonito. O generoso, o egoísta. E nós fomos criando o nosso mental baseado nessas crenças. Com o passar da transformação, a gente vai começar a entender, vai começar a perceber que manter essas polaridades vai exigir da gente um dispêndio de energia muito grande. Mas por que isso? Porque com a frequência do planeta se elevando, a tendência é essa dualidade ir se reduzindo. Por quê? O que a gente vai perceber é que não existe opostos, na verdade. Esses lados que a gente chama de polaridades, os opostos, o yin e o yang, o escuro, o claro, eles se complementam. O positivo, o negativo. Então, o lado positivo, ele emana a energia para o lado positivo e o lado positivo emana a energia para o lado negativo. Há uma interação entre os lados. E aí, por que a gente tem dificuldade com relação a isso? Porque nós fomos acostumados muito bem a ver o lado negativo no outro. E como é que fomos construindo a nossa vida? Através da rejeição. Eu sou bom, ele é mau, eu não quero ele. Eu sou inteligente, ele é burro, eu também rejeito ele. E fomos, através do julgamento, rejeitando pessoas e rejeitando o nosso próprio lado sombra. Por quê? Porque dentro da tridimensionalidade, nós não nos identificamos com ele. A gente não percebe que os opostos, de fato, não tem como existir o bom dentro da gente sem o lado mal dentro da gente. Nessa terceira dimensão, isso é um complemento. E quando a gente começa a compreender esse aspecto, vem a nossa dificuldade, que é lidar com o nosso lado sombra. A gente começa a perceber, nossa, agora eu sei que eu tenho esse lado negativo. Então, vou cuidar dele. Tranquilo, né? Parece muito tranquilo. Mas aí, uma vez tomada essa consciência, nós entramos na quarta fase da transformação. Essa quarta fase da transformação, na minha cabeça, é a fase, eu acho que mais complicada. Por quê? Como é que a gente começa a pensar? Bom, né, a gente, nas nossas terapias holísticas, nas nossas terapias tradicionais, a gente começa a se identificar agora com o lado negativo.
E aí a gente pensa, bom, me identifiquei com o lado negativo, e agora que eu descobri que eu tenho o meu lado mal, que eu tenho o meu lado egoísta, que eu tenho o meu lado feio, eu vou me livrar dele, como um passe de mágica. Só que quando você pensa isso, vem a sua mente, que está lá no seu subconsciente, seu ego falando alto e diz que não. Porque o ego é o sistema de proteção que a gente foi educado a ter. Então, nesse sistema de proteção, eu falei, espera aí, eu não quero morrer. Eu preciso estar vivo dentro de você. Aí começa o conflito. Eu já tenho consciência que eu preciso me curar. E o meu ego dizendo, não, eu estou aqui dentro, eu não quero morrer. E aí a gente começa a resistir, criar forças, criar nossas trincheiras e vamos lá, vamos resistir novamente ao nosso lado sombra. E nesse momento que aí vem o pulo do gato. O que é que nós devemos fazer? Deixar que a energia da alta frequência flua sobre nós, com mais confiança, porque a gente tenta se apegar ao passado, às nossas crenças. A gente tem que soltar, tem que liberar, porque quanto mais você libera, mais a cura pode vir. E a cura só acontece quando você abre mão das resistências. Porque nesse processo da quarta fase da transformação, toda resistência à mudança vai gerar em nós transtornos psíquicos, físicos, emocionais e as doenças que a gente conhece. Então, a cura só é possível à medida que a gente vai se liberando desses medos, deixando ele vir, não colocando para debaixo do tapete. A gente deixa ele vir, trabalha a energia dele e vai transformando, confiando cada dia mais e tentando buscar um equilíbrio para passar por este processo de transformação. Por isso que eu digo que essa quarta fase é uma fase complicada. E hoje, junto com esse bifrequência vibracional e com as técnicas holísticas, né, que a gente tem como reiki, meditação, yoga, várias terapias bioenergéticas, a gente tem condição de manter esse equilíbrio para passar para a quinta fase da transformação. Bom, eu vou encerrar este vídeo por aqui, porque já está ficando bastante longo, e na próxima semana eu trago as outras fases abordadas pela PNPC. Se você gostou, dá um ok, dá uma curtida no nosso vídeo, compartilha com os teus amigos, para que eles possam também acompanhar esse grupo de estudos que a gente está montando. Se inscreve lá no nosso canal e também você pode assistir ao vídeo através do link que está aparecendo aí em cima da tela ou na descrição do nosso vídeo. Aguardo vocês na próxima semana. Paz e luz.